Cala a boca, peste! Eu tô gravando, porra! Oxi. É sério! Acaba aí, na moral, na unidade, playboy! Ai, tu maluco! Ei, playboy, Patricinha, beleza? A vizinha aqui querendo tirar, ó, playboy, porque ainda é discussão. Vocês estão aquele pico, tá ligado, né? Se não aguentar, foi, viu, meu velho? Cadê esse cursal, playboy, não é produção. E daqui é porque é carniça. Ei, playboys, hoje eu fui ali, tá ligado? Mexi no Wi-Fi na casa do colega meu ali, playboy. Tá ligado? Aí tinha uns 5 boys lá perto do caminho. Não, eu fui mexer lá no Wi-Fi, né? Graças a Deus, porque Deus é mais, Deus me deu saúde pra mim ir, né, playboy? Aí eu fui, doido. Porra, tô gripado. Aí quando eu cheguei lá, quando eu fui lá mexer, quando eu voltei, aí tem 5 boys fumando maconha, muito maconha cheirando cola, que eu digo logo que isso é um cheirado de cola. Aí quando fuma maconha fica se achando esses comédia, né? Não, produção, eu digo que é porque é carniça. É. Aí tá ligado nós lá. Aí eu mexi quando eu fui me embora. Aí o maconha tá tudo me encarando lá, playboy. Eu vou baixar a cabeça só pra orar, playboy. Só pra orar, tá ligado? Não, eu comecei a cara também, meu filho. Tava pensando no quê? Se ele botar as caras pra fora, ele tá pensando no quê? Botar pra quê? Tá com fome, é é bocar todinho, playboy. Porque ainda se só, mas veio só em ideia. Aí eu tava andando, né? Foi me embora. Aí o boy lá me encarando desse jeito assim, ó. Calma de contar. O boy me encarando lá assim, ó. Aí botou a mão na cintura assim, ó. Assim, tá assim. Aí botou a mão na cintura assim pra mim, assim, me encarando, playboy. Eu não me aguentei não, meu filho. Não me aguentei não, o quê? Ei, boy, tem o que na cintura aí? Tá coçando a mão, pra mim ele é. E aí, tá ligado? Eu disse, é o que? Aí ele, é um ferro, é um ferro. Só tô passar roupa, puxa, dá um trago na minha cabeça aqui, comédia, dali. Se tu é homem mesmo, comédia. Dali, dá, cadê que ele deu? Aí ele disse, ei, boy, eu só passei meio daqui a tu. Ele dizendo, tá ligado, produção? Aí ele dizendo, só passei meio daqui a tu. Mas tu quiser que eu vou puxar, eu vou ali. Eu é o que? Olha lá, puxar, comédia, vai lá, vai lá. Hoje quando ele fosse puxar, corria pra casa, pegava um meio, que eu não tenho, mas eu arranjava, playboy. Tá pensando que onde é assim com sol, meu velho. Aí tá. Aí eu fiquei lá, batendo boca com ele, lá vai. Aí ele chegou, disse assim, ei boy, pra mim, tu me conhece? Eu não, por quê? Mal tem muito conhecer não. Eu sou gato, prazer, aí eu começando, não, meu, pra tirar, ó, né, pessoal. Ele foi, playboy, ele sai daqui, aí eu chego do. Aí se arma pra mim, tá se armando. Ele, ei, boy, sai daqui, sou da TGA. Aí ele disse, sou da TGA, torcida gangue alvinega. E eu sou da TJS, torcida jovem do esporte, a mais tumida do Nordeste. Aí ele, mas eu sou da. Lá de Ceará, me esqueci o nome do lugar, vou dizer aqui. É por que o noiado de lá, me tava ali, eu vou soltar. Eu sou de Marcos Freire, playboy, tá ligado? Tá ligado? Ele foi mal. Então, é nenhuma. Tá, você tá sabendo que tá mexendo, não. Primeiro conheço o povo, mas sabe por quê, pessoal? Eu montei na minha cabeça. Porque gente que tem atitude, ele puxa, dá logo um tiro, playboy, não fica coçando, não. Vai coçar teu cu, desgraça, vai. Tem mais futuro com essa coçar o cu do que ficar coçando a cintura. Tem mais futuro. Ela não é produção. Produção é assim também. Ele diz, ó, tá ele dizer que preferiu coçar o cu que é quente, produção é quente. Fica batendo. É quente, playboy. Você tá pensando o que? Aí, né? Então, graças a Deus, eu vim embora, ele ficou lá. Ah, o mosquito. Ele ficou lá, né? Então, eu fui-me embora. Ei, pessoal, na moral, na humildade, se vocês for humilde, você, no seu lugar, for assim onde você mora, no lugar que eu digo assim onde você mora, né? Tivesse boy também, curte, playboy, desse eu gostei. Se você puder compartilhar também, tá ligado? Porque é os pobrezinhos, playboy, tamo junto e misturado. Eu quero mandar um alô aqui pra quem? É pra três? Eu acho que é pra três, boy. Quero mandar um alô aqui pra Davi Santos. Deixa eu ver aqui o nome dele aqui, deixa eu puxar aqui no meu iPhone. Meu iPhone tá cheio de gato, só vira meu gato se deve. Acho que tá de produção. Ei, pra gravar, comendo.
Davi Santos, certo. João Henrique. Wesley Farias, é Farias eu acho. Eita, tá de férias é comédia. Farias. Lula. Oh. Isso mesmo, pessoal. Tamo junto e misturar. Deixa eu botar um chapéu de homem, porque eu sou homem, sou mulher não. Meu iPhone tá cheio de gato. Acontece, só virar meu gato se der.